Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stanque, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tema hoje é Iniciação Religiosa na Infância. Esse tema de hoje é bastante polêmico, sobre a iniciação religiosa na infância ou o desenvolvimento religioso infantil. Veja, quando nós estamos falando sobre Umbanda, nós estamos falando obviamente sobre uma religião. Uma religião que, assim como as outras, possui um conjunto de princípios, de valores, morais, éticos, religiosos, sociais, enfim, tudo englobado na filosofia religiosa umbandista. A iniciação religiosa infantil, ela não só deve ser, não só é natural, como deve ser incentivada, né? Quanto mais cedo nossas crianças forem inseridas na nossa religião, mais cedo ela compreenderá questões que envolvem a própria religião e além disso. Nós sabemos que alguns dos conceitos da Umbanda, respeito aos mais velhos, respeito às diferenças, né? Respeito à natureza. Afinal de contas, a nossa religião é uma religião voltada, uma religião natural, né? E que busca preservar os pontos de força na natureza, pois compreendemos que nos pontos de força na natureza ali se encontra o axé dos orixás. Então, são questões morais, éticas, sociais que estão envolvidas no ambiente de Umbanda. E quanto mais cedo a criança for iniciada a isso, mais cedo ela aprenderá a ter esse respeito. Fora valores de terreiro, que são valores de comunidade, valores familiares, que são aprendidos no terreiro, assim como o respeito aos mais velhos, né? E respeito a toda forma de diferença, às diversidades. E isso tudo a Umbanda nos possibilita. A doutrina, a filosofia religiosa umbandista, ela nos possibilita e nos fornece. E isso é muito bom. O que nós não podemos confundir é iniciação religiosa com desenvolvimento mediúnico. Veja, muitas vezes se sintetiza a Umbanda como se a Umbanda fosse a prática de mediunidade. A Umbanda não é só a prática da mediunidade. A mediunidade é um instrumento de que se serve a Umbanda, pois é uma religião mediúnica também. Mas a mediunidade ou o mediunismo, que é a prática da mediunidade, não é o fim em si da Umbanda. É o meio pela qual ela se serve, mas não é o fim. A finalidade de um desenvolvimento mediúnico, inclusive, não é o do indivíduo aprender a incorporar, né, a sustentar uma incorporação, enfim, as coisas que estão envolvidas nas questões da mediunidade de incorporação. Mas o objetivo, inclusive, do desenvolvimento mediúnico é o de expansão e desenvolvimento consciencial, de consciências, de nós expandirmos nossa consciência, de autoconhecimento, de reforma íntima, de expansão mesmo de consciência, né? De caminho de crescimento pessoal e espiritual. Sempre digo isso. Agora, não se pode limitar a Umbanda, ou é um equívoco limitar a Umbanda ao trabalho mediúnico. A Umbanda não é só a prática mediúnica. A Umbanda é muito mais que isso. Então, nós não podemos colocar a questão do desenvolvimento religioso, a iniciação religiosa, somente do ponto de vista do desenvolvimento mediúnico. Existem crianças, é verdade, que possuem uma mediunidade muito aflorada ou uma mediunidade ostensiva. Mas veja, essas crianças são pontos fora de curva, né? São casos raros. Muitas vezes fala assim, não, mas meu filho, a minha filha tem mediunidade. Sim, mas mediunidade todos possuem, né? Agora, a mediunidade ostensiva na infância, ela é rara, ela não é comum, né? E mesmo nesses casos em que ela é rara ou ela é ostensiva, ela deve ser trabalhada de uma forma de não contenção, porque nós também não temos essa capacidade, mas de uma educação mesmo, né? Porque veja,
na Umbanda nós trabalhamos com entidades que se apresentam, com espíritos que trabalham sob a roupagem de entidades que se apresentam através de arquétipos. E o que são os arquétipos? Os arquétipos são tipos de personalidade. Uma criança, e criança aqui definido até uma determinada idade, né? Criança é até os 12 anos é considerada criança. A partir dos 12 anos entra na pré-adolescência e a adolescência vai ali dos 13, 14 até os... Hoje em dia já se estende um pouco mais a adolescência até os 20, 22 anos. Pode parecer estranho, mas a ciência, ela coloca assim, né? Então, na infância e adolescência, vou colocar dessa forma, a adolescência é compreendida entre ali os 14 e 16 anos, em que, até que ponto, isso é um ponto de reflexão para nós, até que ponto seria benéfico o desenvolvimento mediúnico de entidades que se apresentam com arquétipos, ou seja, tipos de personalidade, numa criança ou num pré-adolescente ou num adolescente, um início de adolescência. Veja, nós sabemos que durante a infância e a nossa adolescência, nós vamos formando a nossa personalidade. Personalidade que vai sendo desenvolvida, nós vamos ali nos conhecendo e desenvolvendo a nossa personalidade. Até que ponto é benéfico que durante essa fase de construção da própria personalidade, a personalidade do ser, ele exteriorize tipos de personalidade que não a dele propriamente. Então, por exemplo, nós sabemos que o médium ele vai trabalhar com vários tipos de personalidade. Então, o caboclo, que se apresenta de uma forma, preto velho de outra, Exu de outra, Pombagira de outra, baiano, boiadeiro, marinheiro, enfim, são vários tipos de personalidade agindo através daquele médium. Até que ponto isso é benéfico numa fase infantil ou de pré-adolescência ou ainda no início da adolescência, em que o próprio ser está formando a sua personalidade? É um ponto de reflexão, uma questão de reflexão. Então eu creio que seja bom que se incentive o desenvolvimento mediúnico, mas a partir de uma determinada idade. Talvez ali entre os seus 16, 17 anos de idade, né, que se inicie esse processo de desenvolvimento mediúnico, não antes disso. Agora, isso não impede, a Umbanda não está restrita ao trabalho mediúnico. Então é um equívoco entender que para iniciar religiosamente eu tenho que iniciar um desenvolvimento mediúnico. Não, porque não é a finalidade, não é o objetivo, não é a única prática, né? Então, para que se inicie religiosamente, penso eu, que é o início religioso do conhecimento da religião. Claro que não vai se ensinar religião para uma criança ou para um adolescente, pré-adolescente, assim como se ensina religião na fase adulta, porque há coisas que já são tão complexas para nós que somos adultos, imagine para a criança, para o pré-adolescente, né? Então há formas de se ensinar os mesmos conceitos, mas de formas diferentes. Para isso existem, inclusive nas correntes mediúnicas, aqueles que têm esse dom e habilidade natural de saber transmitir para essa fase da vida, para quem está nessa fase da vida, né? Quantos terreiros não tem ali entre seus membros pessoas que são pedagogos, pedagogas, que atuam no magistério infantil e que podem, através desse conhecimento e experiência, formar grupos ali de ensino religioso, né? Nós conhecemos irmãos que fazem esse trabalho já há alguns anos e com muito sucesso. Um deles eu vou citar o meu grande irmão, meu amigo pessoal, meu irmão Paulo Ludogero, né? Que desenvolveu um trabalho juntamente com uma parte de seus filhos, em especial a Francine Perangeli, e inclusive esse trabalho culminou na edição de um livro que eu vou até mostrar aqui, que é esse aqui, Doutrina Umbandista para Crianças, o Axé Mirim. É um projeto que nasceu dentro do terreiro, dirigido pelo meu irmão Paulo Ludogero, que se transformou num livro e que é a doutrina e que demonstra a doutrina infantil voltada para crianças, para a iniciação religiosa infantil, né? Existe um outro irmão também, pessoal, conhecido, né, que eu conheço pessoalmente, pai Alexandre Trinidad, que é dirigente de um templo da Baixada Santista e que desenvolve na sua casa um trabalho voltado também para as crianças, que denominado Clube do Peninha, e que são ali transmitidos valores, princípios religiosos de uma forma lúdica, né, voltada para esse público, né? Isso é uma iniciação religiosa, né?
A iniciação religiosa não está adstrita, não está restrita à questão do desenvolvimento mediúnico. Não há necessidade de desenvolver mediunicamente uma criança. Não existe necessidade. A não ser, claro, eu disse, aqueles casos raros. Mas mesmo esses casos raros, ele deve ser, de certa forma, contido e trabalhado para que não interfira na formação da personalidade da criança. Sem falar que a gente deve refletir, né? As responsabilidades que vêm junto com o desenvolvimento mediúnico, não seria até desumano jogar essas responsabilidades nas costas da criança ou do pré-adolescente? Muitos que vão começar o seu desenvolvimento jovem muito cedo, quando tiver com 18 anos já não aguenta mais, já está cansado daquele ambiente. Em vez de trazê-lo para a religião, pelo contrário, vai afastá-lo da religião. Existem meios para entrar na religião e ser inserido, iniciado religiosamente, sem a necessidade de desenvolvimento mediúnico, porque a Umbanda não está limitada ao trabalho mediúnico. Existem outras, a filosofia dela é muito abrangente. Ser iniciado religiosamente definitivamente não significa desenvolver-se mediunicamente, mesmo porque não há só médiuns de incorporação na Umbanda. Há aqueles membros que, mesmo nas sessões mediúnicas, se mantêm lúcidos. Assim são os curimbeiros, atabaqueiros, aqueles que pertencem à parte do canto e que desenvolvem outros trabalhos no terreiro, como os cambones, as cambones. É questão de compreensão. Nada impede, por exemplo, eu concordo com o meu irmão Paulo Dogero quando ele diz que a orquestra do terreiro, que é composta ali pelos atabaques e outros instrumentos que muitas vezes se usam, atabaques, agogôs, afoxés, é uma porta de entrada para as crianças, porque elas se interessam por essa questão. Então coloque as crianças junto à orquestra do terreiro. Aí muitos vão falar, não, mas não pode, porque pode pegar carga. Poxa, mas não tem os adultos ali que são os responsáveis pela orquestra, na verdade, são responsáveis pelos atabaques, pelos instrumentos. Esses sim são os responsáveis. As crianças estão ali sendo introduzidas, elas não têm a responsabilidade, então não vai ser nelas que vai ocorrer nada. A segurança e a firmeza é pelos adultos, que são responsáveis por aquele departamento do terreiro. Então, é uma porta de entrada e uma porta de acesso maravilhosa, linda, E as crianças devem ser incentivadas, sim, a conviverem no ambiente de terreiro e serem inseridas religiosamente quanto mais cedo, ajudando, inclusive, na construção do seu caráter. Porque a religião, na verdade, ela está no caráter, no bom caráter. A religião é o bom caráter. Então, é uma questão para a nossa reflexão, de saber distinguir o que é iniciação religiosa e o que é desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico definitivamente não é iniciação religiosa. O desenvolvimento religioso ele deve caminhar, o desenvolvimento mediúnico ele deve sim caminhar juntamente com a questão religiosa, porque está inserido no enquadramento religioso, e a prática mediúnica dentro do ambiente de Umbanda, ele está inserido dentro de um enquadramento religioso, senão fica só prática de mediunismo, o que definitivamente não é. Mas nós precisamos entender que iniciação religiosa e desenvolvimento mediúnico são duas coisas diferentes. Criança, enfim, deve viver a infância, deve viver a infância em toda a sua magnitude, não assumir responsabilidades de adultos. É uma reflexão que eu convido os irmãos e as irmãs a fazer. Não deixe de curtir o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, interaja comigo, deixa aqui a sua sugestão de temas, deixe sua pergunta e vamos construindo Visão Umbandista. Me ajude comentando, curtindo e compartilhando. Até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé.